Fala aí, gente, tudo bem? Meus amigos e minhas amigas Kins, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que estejam bem intuitivos, seguindo aí, né, o coração, seguindo, né, a intuição. A gente está no terceiro dia, tá? Terceiro dia da trezena Ben, né? Como a gente vem observando aí e tratando disso, a trezena Ben, né, é o processo aí de construção do avatar de Ben, né, que é o renascedor, vamos dizer assim, né? Que é aquele que tem a capacidade de confrontar os seus próprios demônios, né? E voltar, e sobreviver, e vencer, e derrotá-los, né? Então hoje a gente está no terceiro dia, tá? Hoje é 3 men, tá? 3 tzichin, beleza? Eu pus um stickzinho aqui para ajudar no visual aqui, para a gente identificar o dia, tá? 26/8 aqui, sexta. Beleza? Então vamos conferir ali na FAMS, né? Na fundação, as informações do dia de hoje. Tá aqui a sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Na contagem longa hoje é 13/09/14/15, tá? Sendo que 15 então é o 15º Nagual, o 15º Kim, o 15º rosto do dia, que é Men, tá? Então hoje é 3 Men, 8 Mol, beleza? Mol é o mês no calendário civil, chamado Hab, beleza? Que está aqui em cima, apresentado aqui em seus 19 meses, tá? 18 meses de 20 dias, que dá 360, e mais um último mês de azar, vamos dizer assim, que dura 5 dias, compondo então aí um giro completo do Sol de 365 dias, tá? Arredondado para 365, sem considerar um quarto, tá? Então, olha aqui, a gente está no dia 8 Mol, tá? 3 Men, trezena Ben, beleza? Lembrando que a gente está aí sob a carga aí do portador do ano, que é 11 Manik, né? Ou seja, o éter, o equilíbrio, a justiça, né? A busca pela justiça, né? A harmonia das coisas, tá? Em especial por se tratar e ser um representante dos elementos da natureza, né? Das coisas que compõem a natureza, né? As direções, os elementos, né? Enfim. Então o Manique ele tem esse compromisso com o equilíbrio, né? Uma vez que as forças da natureza buscam se equilibrar, né? Buscam trazer a transformação, trazer sua força, trazer sua intensidade, né? E seu respeito para botar sempre as coisas em harmonia, seja nos períodos que forem de tempo, né? Então hoje 3 Men, 8 Mol, né? Portador do ano 11 Manique e o Senhor da Noite G7, beleza? Vamos dar uma olhadinha na estela de hoje, então, para a gente ver visualmente, né, a data de hoje, beleza? Então, na contagem longa hoje é 13/09/14/15. E aí a gente pode ver aqui na estela, olha aqui, ó. Esse primeiro ícone aqui à esquerda, porque a leitura das estelas, a leitura dos glifos, mas ela se dá assim, ó, da esquerda para a direita e daí para baixo, vai em zigue-zague assim, tá bom? Então aqui a gente tem 13 Bactuns, tá? Esse aqui é um dos símbolos para o Bactun, tá? Aqui sabemos que é 13 Bactuns. Esse aqui é o símbolo do 0 e do 20, tá? E esse aqui é o símbolo do Catum, tá bom? Que é o período de 20 anos. Esse aqui é o símbolo do Tum, que é um período de 360 dias, tá? Esse aqui é do Vinal, símbolo do Vinal, que é de 20 dias, tá? E esse aqui é dos Kins, tá bom? 15 Kins. Esse aqui é o símbolo do Kim. É um dos símbolos pro Kim, tá? Que é o dia, o sol. Um dia, um giro. Então, e aqui é o Kim, né, do calendário sagrado, que está dentro do cartucho, né? Quando ele está dentro desse cartucho, com essa bordinha aqui, significa que está falando do Tzolk'in, tá? Calendário sagrado Tzolk'in. E aí aqui a gente tem o calendário civil, tá? O Raab, o mês Mol. E aí a gente tem o Deus da Noite aqui, tá bom? Então lá, 13 Bactuns, 0 Catuns, 9 Tuns, 14 Vinais e 15 Kins, sendo que o Kim atual é 3 Men, ó, 3 bolinhas e o Men, a águia, a visão, tá bom? E 8 Mol e o G, que eu já esqueci, o Deus da Noite de hoje, que é o G7. Tá feito então. Então tá feita aí a nossa conferência aí, né? Já sabemos quais são as informações do dia de hoje, beleza?
eu quero lembrar vocês que eu estou para mostrar para vocês aqui, baseado nesses cálculos de dia, a construção dos castelos de Ahau, a construção dos ciclos catúnicos, tá? Dentro da contagem curta aí, cujos elementos e significado compõem aqui o brasão, a ordem, tá? Eu quero demonstrar ali no calculador de dias da fundação, tá? As datas que são apresentadas nos dias que compõem esses nomes aqui: 6 Ahau, 4 Ahau, 2 Ahau, 13 Ahau, 11 Ahau, 9 Ahau, 7 Ahau. Só para vocês verem a precisão da matemática dos ciclos, beleza? Dos calendários mais especial, contagem longa, contagem curta, Tzolk'in e civil rápido, beleza? Então já vimos a estela de hoje, já vimos o dia de hoje que é 3 Men. Agora podemos dar aquela checada e aquela ajustada no dia de hoje aqui no Tzolk'in, beleza? Essas informações são as de ontem, então vamos atualizar. Então hoje agora não é mais 2 Ish, e sim 3 Men, tá? 3 Águia, beleza? Então hoje tá aqui, andou uma casinha, ó, hoje aqui andou uma casinha para baixo. E no pareado, né, agora não é mais a casa 12, sim a casa 11, né? Porque 3 mais 11 aqui forma 14, então aqui ele anda para trás. E se posiciona aqui na casa 11, tá? Que a gente tem Akbal, beleza? Então no Tzolk'in, na visão da planta baixa, vamos brincar assim, essa é a visão que a gente tem do dia de hoje, que está aqui embaixo, tá? Beleza? Então vamos ver agora na visão lateral, beleza? Da trezena, como é que fica a disposição dos dias para hoje, tá? Isso aqui era como estava ontem ainda, né? Que ontem foi 2 Ish, foi 2 Jaguar pareado aqui com 12 Can. Não é mais, vamos voltar para a casinha aqui, volta Ish, volta Can para a casinha. E anda uma casa para cima. Tush! Hoje é o terceiro dia da trezena. Está pareado aqui no mesmo andar da casa 11. Então o Kim de hoje o Nagual de hoje é 3 Men, terceiro andar da trezena e a força da visão da águia, tá? A Hautzikin, que está apareado com Akbal, casa 11, beleza? Aqui a gente tem na coluna Kawak, né? 7 Kawak, caracterizando aí o pico, né? O ápice, digamos assim, do ciclo de 13 dias, né? Porque dentro dessa questão binária apontada pelo Kenneth Johnson, né? Os dias em seus degraus pareados, né? Nos mesmos níveis, formam sempre o valor de 14 na soma das duas casas, né? Ou seja, dentro de um ciclo de 13 dias, a gente tem uma compensação em cada uma dessas casas, né? Porque quando a gente tem o início da trezena, né? O início do período de 13 dias, que visa aí ativar as qualidades do signo da trezena, a gente tem 13 dias, né? Então, quando a gente tem a sintonia, a frequência do signo da primeira casa, né? Que é o signo que vai nomear aí a trezena e que vai atribuir aos outros naguais a função deles, né? E o objetivo deles. Então, os primeiros signos da casa 1 é 1, né? Então ele está muito fraco, ele foi semeado, ele é uma semente ainda, precisa crescer. Então 1, dentro desse ciclo de 13 dias, ele está na mesma linha, ele está na mesma posição de equilíbrio, de balança com a casa 13, tá? Então as duas frequências, os dois quins, esses dois naguais, eles se compensam, eles se colaboram, tá? Dentro desse processo da construção dos 13 dias, tá? Então, por isso que tem essa questão do binário, tá? Por que eles formam sempre esse 14 no meio, beleza? Então, dentro desse processo, hoje a gente está no terceiro degrau, na terceira casa, que está em equilíbrio com a casa aqui, né? Que é 11, para formar o 14, que dá o equilíbrio. Porque no centro, na coluna da trezena, né? O signo da coluna, ele está na sétima casa, né? E o equilíbrio que ele oferece, né, para conquistar o 14, né, que é o valor, a média aí do equilíbrio desse processo de 13 dias, né, do desenvolvimento de cada nagual, o 7, que é a coluna do meio, exatamente por estar no meio, ela se equilibra, né, dobrando ela mesma, porque o 14 que ela oferece é só na casa representada por ela mesma no centro, tá? Então o signo, o Kim, o nagual que está no centro de uma trezena, ele tem
um valor dobrado, ele tem uma luz, ele tem uma guia, ele tem uma referência, ele é uma guia, né? Ele é uma força que está presente em cada um dos outros Ahau, né? Da primeira casa até a 13ª, né? O signo da casa 7ª da coluna do meio está sempre presente, né? Que nesse caso aqui é Kawak, beleza? Então vamos voltar aqui para a trezena. Então hoje é 3 men, né? 3 águia, beleza? Dentro do processo de construção do avatar, né? No avatar que eu quero dizer que é o complexo de características e valores descritos no Nagual de Ben, tá? Que Ben, que é o bastão de respeito, né? O bastão do líder, é o bastão que impõe respeito, né? Por conta de todo o processo que o Ben passa para se construir, né? Então Ben, ele representa o renascimento, né? Ele representa aquele respeito e aquela autoridade que se constrói a partir do renascimento, né? De você percorrer um caminho que é daqui do plano físico até o submundo de Xibalbá e voltar, quer dizer, Ben, ele representa também a autoridade não só física quanto espiritual, tá? E Ben também representa o retorno, né, dos netos de vovó Shimokaneri, né? Ben representa a sobrevivência deles, né? O retorno, né? A volta, a vitória sobre a morte, né? Representada pelos talos de cana no jardim da vovó deles, beleza? Então, dentro desse processo de construção e de sintonização desses valores, de construção dessas pequenas partículas de frequência que compõem esse Nagual, esse Kim, hoje é o 3º dia, né? Ele é representado pelo signo da águia, né? Men, Tzikin, né? Men, a águia, ele representa a visão, a capacidade de planejar, de ver de cima, né? Com uma visão mais ampla, né? Com um raio maior de visão. E sendo a águia, né? A águia é o voo, é a liberdade, né? É o tesouro, é o dinheiro, é a fortuna, né? São os recursos materiais, né? Os recursos físicos, o conforto. Então a águia é a visão. É a visão capaz de te trazer o conforto material, né? Capaz de te trazer o dinheiro, capaz de te botar em conexão com o coração da terra, né? O coração do céu. A águia é a conexão, né? Entre os seres humanos e os deuses, né? A águia tem a visão, tá bom? Então, dentro do processo de construção de Ben, né? Aquele que consegue renascer após um confronto com a morte nos períodos tempestuosos, através de um processo de conflito. Então, nesse processo de construção desse avatar, no 3º dia, a gente tem a frequência da águia, da visão, trazendo para a gente o valor de saber enxergar os caminhos de conquistar a vitória sobre a morte, de conseguir enxergar, conseguir planejar cada movimento e cada passo que você vai precisar dar para conseguir retornar do processo do seu confronto com a morte. Assim como os gêmeos heróis enganaram, fizeram um truque para se sobrepor, né, aos poderes e à malvadeza dos senhores da morte. Então você precisa saber planejar, precisa saber enxergar, né? Não só como conquistar a sua riqueza, mas sim como conquistar a sua vitória sobre, né, os seus demônios que você encontra em Xibalbá. Quando você vai percorrer o caminho do guerreiro, dos guerreiros heróis do espírito, os guerreiros da alma, os guerreiros espirituais representados pelos irmãos gêmeos, tá bom? Então você precisa saber enxergar e planejar o caminho que você vai fazer para superar os desafios, tá? E repare que aqui dentro do processo que representa os irmãos gêmeos, né? Hunarpu e seu irmão, o processo de construção de seus valores, veja como aqui na 3ª casa, onde você precisa se sintonizar com a visão e com o seu planejamento para a vitória, veja o signo que está binariamente pareado com a visão da águia. É Akbal. Akbal é a reflexão, Akbal é a reclusão para poder encontrar os melhores caminhos e as melhores respostas, né? Akbal é a noite, é a Dark House, né? É onde você se retém, onde você se resguarda para buscar um melhor entendimento, com calma, com equilíbrio, né? É a noite, é a caverna, é o oculto, né? Então, o quanto você deve refletir dentro desse processo de construção
do guerreiro espiritual de Ben, o quanto você deve, né, após uma queda, após a vitória, após um processo de transformação da tempestade de Kawak, o quanto você deve parar e pensar, levar em conta tudo que você aprendeu, tudo que você passou, né, para desenvolver a tua visão da águia na construção de Ben, tá bom? Então hoje é 3 Men, a visão, a importância da sua visão na construção, da sua capacidade de sobreviver aos desafios, tá? Assim como ontem, a sua conexão com o jaguar, com a sabedoria dos antigos, né, que foi um caminho que eles mesmos fizeram para saber enxergar, né, a forma de sobreviver, né? Então hoje a gente tem aí como fruto, como uma consequência também, essa frequência, né, seguinte, que é a da visão, né? Ou seja, os ancestrais trouxeram, através da experiência deles, a visão, né? E é essa visão que a gente tem que sintonizar hoje, né? Como planejar, né? O quanto guardar, o quanto talvez digerir e buscar rever, estudar e se conectar, né, com a experiência dos antigos, tá bom? Dentro dessa construção da visão que você vai sempre precisar, se é que você está disposto a encarar o caminho da construção de um avatar espiritual, tá bom? Estamos todos nesse caminho, querendo ou não, sabendo ou não, muitas vezes a gente busca ir um pouco para o outro lado, né, a serviço da razão, a serviço dos sonhos, dos desejos, dos objetivos, tá? Né? Que a gente constrói. Mas é importante lembrar que se você está no caminho do Tzolk'in, se você está no caminho da construção dos valores e a conexão, né, com essas frequências que nos sugerem, né, a construção dos valores de cada um dos naguais representados pelas trezenas, o dia de hoje é para você lembrar disso, para você conseguir trazer, habilitar em você a visão, o planejamento, né? O detalhe, o cuidado, a revisão, né? Os seus projetos, como rever isso, onde que pode estar o defeito, né? Onde é que está o alvo, né? Assim como a águia lá de cima para e consegue enxergar uma presa lá no ponto, então, onde é que é o seu ponto, né? Qual é o seu alvo, né? Dentro do seu processo, né? Aí de enfrentamento, né? Buscando a sobrevivência e a vitória, né? No confronto aí com seus defeitos, talvez com seus desafios, né? Com seus problemas, né? Com suas barreiras, suas dificuldades, tá bom? Então é isso, gente, o vídeo já está com 17 minutos, quase 18. Eu acho que a gente pôde tirar aí uma boa dica dentro da composição dos naguais, né? Dos Qins aí, né? Na pirâmide da magia do calendário sagrado, né? Esse calendário que é uma ferramenta deixada pelos deuses para que a gente siga, né, os passos do progresso espiritual, né, dos desafios, né, descritos aí pelos 20 níveis, pelas 20 frequências, pelos 20 Qins, né, que estão dispostos aí no Tzolk'in, beleza? Então hoje é 3 Men, a águia, a visão, tá? Capacidade de planejar, tá? De conseguir ir no alvo com mais precisão em direção da sua vitória, da sua conquista, do teu sucesso, né? No confronto aí com as dificuldades, beleza? Então muita atenção no planejamento, muita atenção no detalhe, rabisque, né? Esboce o seu plano, esboce a sua estratégia, né? Faça no papel, visualize a visão, a águia é a visão, visualize o caminho, derrubei a bola, visualize o caminho que vai fazer você achar o seu alvo e achar a solução porque você está procurando, tá bom? Porque hoje é 3 Men, beleza? Caiu aqui o Tzolk'in Men, águia, visão. É o dia de hoje, beleza? Então eu desejo para vocês, gente, uma boa intuição, beleza? Fiquem atentos aos sinais, tá? Se lembrar amanhã cedo, quando acordar, anota os sonhos, anota o nome das pessoas que você viu nos sonhos, o que você viu, tudo que puder lembrar, tá? Em especial de manhã cedo, bem cedinho quando acordar, antes de lembrar de qualquer coisa. Geralmente esse é o momento em que vem as imagens e que a lembrança está mais vívida das coisas que você experimentou no momento do sonho, tá?
a sua volta do sonho, tá bom? Anote isso, porque aí você pode encontrar coincidências, tá? No decorrer, na passagem das trezenas. Aí eu queria lembrar também, gente, o seguinte, que a gente está na última trezena do primeiro do primeiro capítulo do Tzolk'in, tá? Deixa eu pôr aqui pra você ver. Ah, faz dias que eu não uso essa mãozinha aqui nessa câmera. Olha aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Ó. Hoje é o terceiro dia dessa trezena aqui, certo? Que começou aqui em agosto. Beleza? Ó, trezena Ben, bastão, que a gente tá agora. Tá bom? Aqui, ó. Trezena Ben. Ela é a última desse primeiro capítulo, ó. Esse primeiro capítulo, ele tem a força, né, a frequência, o tipo de frequências sugeridas aí, descritas em cada uma dessas 5 trezenas, elas estão mais associadas com o espírito, com os valores espirituais, com as virtudes, sabe, mas de uma forma mais direta, sabe, com a mão na massa. Então a gente está na última trezena desse primeiro capítulo, tá? Então, uma vez que o Tzolk'in foca mais, né, nessa construção e nesse desabrochar espiritual nesses 5 primeiros episódios, 5 primeiras trezenas do primeiro episódio, primeiro capítulo, o segundo capítulo ele vai focar mais numa transformação, tá? Porque a gente começa com a trezena Kimi, que é morte, depois a gente vai para a trezena Akbal, tá? Depois Eb, que é o caminho, a estrada das decisões, depois é Shikshan, tá? Depois a gente tem, ó, tá bom? Então o primeiro capítulo se encerra nessa trezena, que a gente está no terceiro dia, beleza? Então é legal que você vá anotando, vá acompanhando, beleza? Olha aqui, ó, estamos no terceiro dia, tá? Ó, a trezena Ben, Ish, Men, terceiro dia, tá? 3 Men, ok? 26 sexta, 8 Mol no calendário Rab e na contagem longa, tá? 13/09/14/15, beleza? É o dia de hoje, certo? Então estamos terminando aí o primeiro capítulo do Tzolk'in. E é interessante a gente seguir, anotar, observar, e nem que seja assim, só vendo aqui a descrição, tá? Nos vídeos que eu estou postando aqui, porque você já vai se conectando com o Tzolk'in, mas de uma forma um pouco mais profunda, no sentido onde eu busco trazer aqui o significado dos signos, partindo de um material bem bacana, sabe? Que é do Kenneth Johnson, a descrição dos signos, do Carlos Barros, da fundação a FAMSI, tá? Que eu tenho muito material de lá, o estudo vem muito de lá. Então, além de ser uma descrição um pouco mais profunda de cada um dos nawais, de cada um dos signos, tem essa questão de ele estar sincronizado com ciclos maiores de tempo, tá? Por conta da correlação, que nem está escrito aqui, correlação GMT. Então, além da gente ter uma observação um pouco mais profunda de cada um desses dias, né? A gente tem uma certeza de que eles estão conectados com toda uma onda de tempo que vem trazendo, né? Como um mar, né? Como ondas que estão sempre, a mesma água vindo, né? Então, eu desejo para você uma boa intuição, tá? Nos próximos dias. E hoje, a visão da águia, tá bom? Visão, planejamento, ok? Boa intuição para você e até amanhã. Tchau!